Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esta Santa Missa, solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, será celebrada em ação de graças pelos crismandos que receberão o sacramento da crisma. Irani agradece a Deus, Jesus e Nossa Senhora por uma graça alcançada e pelos falecidos: José Fernando Rigo, Maria Tomazia de Guzmão Camilo da Trindade, Ismael Camilo de Trindade, Elina Oliveira da Costa, Jovelino Almeida, Odete Almeida, Marcílio de Souza, Elza de Souza, Liete Fernandes. Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá nos salvar. Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá. Aplaudi, é o Senhor quem chega, aclamai, toquem as trombetas, exultai, Ele vem com toda a glória, glória. Aplaudi, é o Senhor quem chega, aclamai, toquem as trombetas, exultai, Ele vem com toda a glória, glória. Hoje estamos em festa, vibrando com muito amor. Felizes nós cantamos ao Senhor. Aqui nós somos irmãos, reunidos neste altar. Vamos todos juntos celebrar amanhã que só Jesus nos dá. Abra seu coração, deixe-o entrar. Aplaudir, é o Senhor quem chega, aclamai, toquem as trombetas, exultai, Ele vem com toda a glória, glória. Aplaudir, é o Senhor quem chega, aclamai, toquem as trombetas, exultai, Ele vem com toda a glória, glória. Hoje estamos em festa, vibrando com muito amor. Felizes nós cantamos ao Senhor. Aqui nós somos irmãos, reunidos neste altar. Vamos todos juntos celebrar um novo amanhã que só Jesus nos dá. Abra seu coração, deixe-o entrar. Aplaudir, é o Senhor quem chega, aclamai, toquem as trombetas, exultai, Ele vem com toda a glória, glória. Aplaudir, é o Senhor quem chega, aclamai, toquem as trombetas, exultai, Ele vem com toda a glória, glória.
levantar e louvar o Senhor que virá nos salvar. Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia em que celebramos Cristo, Rei do Universo, coloquemo-nos diante de sua misericórdia. Apresentemos ao seu Pai, o nosso Pai, o Pai do céu, o nosso coração inquieto pelos pecados, pelas faltas que cometemos, para que, restaurados pelo seu amor misericordioso, nós possamos celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade
vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. O Espírito Santo na glória de Deus. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Seu poder é um poder eterno. Leitura da profecia de Daniel. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Vós firmaste o universo inabalável, vós firmaste vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existes. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Leitura do livro do Apocalipse. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados
e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que os traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao que vem ao seu reino o louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Convido os irmãos e irmãs que serão crismados que fiquem de pé. Querido Dom Gregório, amado pastor, nós apresentamos os irmãos e irmãs que aqui estão para serem confirmados. Muito me alegro, Padre Adenilson, e peço que pastor desta comunidade responsável por essas ovelhas, que eles encontrem todos nesta paróquia um lugar propício para conhecer sempre e cada vez mais a Jesus Cristo, e ao mesmo tempo que através desse conhecimento colaborem para a transformação do mundo que está à nossa volta. Podemos ficar sentados. Mais uma vez quero cumprimentar o Padre Adenilson, os queridos crismandos, os seus padrinhos, os seus pais, os seus amigos, a vocês, queridos irmãos e irmãs que pertencem a esta paróquia. Cumprimento ainda o diácono Marquinhos, aqueles que colaboram para que esta celebração possa ser com mais alegria e com mais dignidade celebrada. Desejo cumprimentar também de um modo especial as catequistas e os catequistas que prepararam esses irmãos para que estivessem aqui dando essa resposta de fé diante de Jesus à luz do Espírito Santo. E a você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanham aqui através dos meios de comunicação social. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a igreja celebra hoje com toda alegria a festa de Cristo, Rei do Universo. Essa festa faz com que nós encerremos um tempo litúrgico dentro da igreja, que nós denominamos o tempo comum. E a partir do domingo que vem, nós abriremos uma nova etapa da vida da igreja com a festa, melhor dizendo, com o tempo chamado do Advento. Um tempo de preparação para que nós possamos receber na simplicidade de uma criança Deus, que deseja continuar habitando no mais profundo do nosso coração, transformando a nossa vida e dando-nos um exemplo de humildade, de alegria, através da sua presença em nosso meio, quando celebraremos a grande solenidade do Natal do Senhor. Pois bem, celebrando hoje a festa de Cristo, Rei do Universo, o evangelho que nos é proposto é de São João, mas um evangelho instigante para uma festa como a de hoje. Quando se celebra um rei, quando a gente celebra alguém que é muito importante, quando imaginamos a vida de um soberano, naturalmente nós pensamos numa grande festa, num grande banquete, em um grande palácio. Mas o evangelho de hoje parece ser uma ironia frente às realidades deste mundo. Jesus está em um tribunal e não no palácio. Jesus está diante de um juiz e não diante dos convivas. Jesus está sendo julgado ao invés de estar sendo acolhido ou talvez aplaudido, como os reis costumam ser reconhecidos, principalmente no dia do seu aniversário. Jesus está sendo julgado por um motivo muito simples, porque ele falou a verdade. Em meio a um mundo de meias verdades, em meio a um mundo que não quer abraçar a verdade completa que ele veio nos trazer, só existia para Jesus um lugar, um tribunal e um mentiroso para julgá-lo. E esse mentiroso era Pôncio Pilatos. Nós não podemos julgar. Este homem havia feito uma escolha de sua vida, e a sua escolha foi servir a César, o rei de Roma. E nós sabemos quem era César, o rei de Roma. Um homem que invadiu todas as terras, um homem que mantinha a paz através dos seus exércitos, um homem que mantinha os seus interesses através dos impostos injustos que eram para eles e não para o povo. Um homem que dilapidava tudo e a todos,
e aparecia como bom. Afinal de contas, como acontece ainda ao redor desse mundo, se alguma coisa você dissesse contra ele, você podia desaparecer. E vemos esses exemplos ao redor do mundo. E se você abrisse a boca para proclamar a verdade, você seria eliminado. Pilatos servia a esse homem e, portanto, a verdade para ele precisava ser apagada. E ele tinha a verdade diante de si, e a verdade era Jesus Cristo, Rei do Universo. É interessante sobre a pergunta que olhamos, a pergunta que Pilatos fez a Jesus: você é rei? Essa é a pergunta. Porque afinal de contas, se Jesus dissesse que ele era rei, ele estaria querendo usurpar o trono de César, lá em Roma, e ele estaria querendo substituir a Herodes, o rei de Israel. Pois bem, Jesus, ao invés de responder aquela pergunta, ele faz uma pergunta em cima, porque para o povo judeu, muito mais importante do que a resposta é a pergunta que é feita, porque a pergunta lhe dá a possibilidade de manifestar a verdade que você traz no coração, e naturalmente a sua sabedoria, a sua inteligência e a sua piedade. Jesus pergunta a Pilatos, e Pilatos, muito cheio de orgulho, vai dizer: eu não sou judeu. De algum modo, ele diz sobre aqueles que levaram Jesus àquele lugar, porque Jesus foi levado ao julgamento pelos invejosos. Jesus foi levado ao julgamento àqueles que, embora combatessem César, estavam o tempo todo com medo de perder aquilo que haviam adquirido para a sua vida, principalmente o seu status social. Aqueles que, por medo da verdade que Jesus trazia, que era a verdade que eles já conheciam do Antigo Testamento, para nós hoje, essa verdade passava a incomodar, porque faria com que aqueles homens tivessem a obrigação de mudar de vida, porque Deus deseja que nós mudemos, mas não mudemos no sentido de que nós precisamos ser algo diferente da personalidade que a gente tem, ou daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida, no sentido de pessoa. Mas Deus deseja única e exclusivamente que, conhecendo a verdade, a gente vai melhorando a cada instante, que a gente vá se libertando daquilo que nos prende, e de um modo especial, que sejamos capazes de, conhecendo o céu, transformar a terra. E esse não era o projeto de Pilatos. Assim, através de um diálogo que não era profícuo, mas necessário, Jesus vai dizer a Pilatos: o meu reino não é desse mundo. O reinado de Jesus, portanto, é diferente de todos os reis da terra. O reinado de Jesus é o reinado da verdade. O reinado de Jesus é o reinado do serviço. O reinado de Jesus é um reinado onde aquele que deseja estar com Ele não apenas deseja ser feliz, mas deseja felicidade para toda a humanidade. O reinado de Jesus é um reinado daqueles que, repletos da graça de Deus, transmitem essa graça através da paz que manifestam, através da palavra que pronunciam, através dos gestos concretos de vida. Afinal de contas, nós precisamos ter a mesma estatura que Jesus Cristo, no dizer de São Paulo, ou seja, somos tantas vezes esticados no sentido de crescer para Deus, para que nós estejamos na mesma estatura daquele a que nós servimos. E que estatura é essa? A estatura da santidade, a estatura da plena realização. E realizar-se significa colocar a vida à disposição daquele que é o Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, esse reino é novo, não o reino dos exércitos, não o reino da discórdia, não o reino da ignorância, mas o reino onde todos são chamados a uma vida nova. E a beleza de Jesus em nossa vida é simplesmente essa: Ele não quer reinar sozinho,
como soberanos da terra. Ele não deseja estar sozinho nesse reino. O trono de Jesus é largo e Ele nos convida a sentar nesse trono. Ele é o centro, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o soberano, porque Ele criou todas as coisas, tudo lhe pertence, quer no céu, quer na terra, mas Ele deseja que nós estejamos com Ele. E essa alegria daquele que caminha nessa vida com esse mesmo Senhor, mas ao mesmo tempo se abre a grande felicidade que é caminhar para Deus no reino definitivo. Mas, como Pilatos servia a mentira, ele vai dar naturalmente uma sentença de mentira, uma sentença dos seus interesses e pelo interesse daqueles que levaram Jesus ao tribunal. E assim, Jesus se proclamando rei, e um reino diferente, nós sabemos qual será o resultado. Jesus será colocado na cruz, porque todo aquele que vive a verdade, todo aquele que proclama a verdade, todo aquele que deseja a verdade para este mundo, vai sofrer. Nós sabemos disso, porque as pessoas não apenas não estão dispostas a acolher a verdade, e às vezes isso acontece conosco, mas desejam que as suas ilusões adormeçam seus sentimentos. As pessoas odeiam as verdades que manifestam as suas ilusões. Essa é a verdade do Evangelho de hoje, e essa é a alegria do Evangelho que nós recebemos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, em meio à festa de Cristo, Rei do Universo, Senhor das nossas vidas, mas ao mesmo tempo Senhor que será crucificado para nossa salvação, nós também estamos agradecendo a Deus pela graça do dia de hoje, através do sacramento que será dado a esses jovens e adultos dessa igreja paroquial da Catedral. É uma graça muito grande, queridos crismandos, aquilo que vocês escolheram, e principalmente aquele a quem vocês escolheram. E vocês escolheram Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por causa dessa escolha, da perseverança de vocês e pelo desejo único de caminhar para Ele, lhes dá das graças a maior, dos presentes o mais belo, que é o Espírito Santo. Espírito de vida, Espírito de verdade, Espírito que nos faz proclamar a graça de uma vida nova para nós e para todo mundo. Portanto, aquele que é crismado é fundamentalmente um soldado de Jesus Cristo, se torna um discípulo missionário, manifesta através da sua vida a presença daquele que o chamou e que o enviou. Jesus o chamou para si, mas também Jesus nos deu aos irmãos, e essa é a missão de todo aquele que é crismado. Os 7 dons que vocês receberão por uma graça superior, vinda através desse sinal sensível, que é o sacramento da confirmação, fará com que vocês caminhem diante da obra do Altíssimo, e através de suas escolhas manifestem Deus que está no mais profundo do coração de vocês, através da graça, não é, da sua presença, ou seja, da presença do Espírito Santo no existir de cada um. Assim, eu peço a vocês, nessa festa do Cristo, Rei do Universo, tomem consciência a cada instante daquele que os chamou. Amem cada vez mais aquele que verdadeiramente é Senhor de nossas vidas. Sirvam ao Senhor, mas ao mesmo tempo se coloquem à disposição dos irmãos a quem vocês são chamados a evangelizar. Somos capazes de dizer que pertencemos a um grupo, ou então que torcemos para um determinado time de futebol. Não tenham medo de dizer: eu fui transformado por aquele que é meu Deus e meu Senhor. A minha vida é de Jesus Cristo. Não tenham vergonha daqueles que muitas vezes questionarão vocês por não conhecerem a verdade, ou única e exclusivamente por não desejar a vocês aquilo que eles não conseguem encontrar. Portanto, sejam verdadeiros, sejam solícitos e manifestem Jesus Cristo, Senhor e Deus do Universo, não como Pôncio Pilatos, mas como os apóstolos, como os grandes santos,
como aqueles que foram capazes de manifestar diante dos homens e das mulheres a presença de um Senhor vivo, ressuscitado, Senhor da vida, e ao mesmo tempo que nos chama através da experiência humana a um dia vivermos a glória da eternidade celeste. Assim, perseverança, alegria, porque o Senhor nos chamou à plena felicidade, e que a escolha que vocês fizeram seja regida sempre por um espírito novo. Afinal de contas, o Espírito Santo, que é Deus, moverá vocês o tempo todo para o bem. Vivam por esse mesmo bem e produzam para esse mundo a paz que vem daquele que é o Senhor. Sejam jovens e adultos orantes, porque a oração é capaz de transformar todas as coisas. Confie em Deus, porque Deus não nos trai jamais. E ao mesmo tempo, vivendo a graça desse novo tempo, que vocês possam encontrar o que buscam. E encontrando, sejam felizes naquele que é Deus, Senhor e Rei. E para concluir essa minha palavra, eu gostaria de fazer isso através de uma historinha muito simples, mas que talvez manifeste a graça da vida que o Senhor nos dá através desse domingo e daquilo que vai ser manifestado a partir de agora através desse sacramento. A história é simples, e quando olho para vocês tão jovens, não é? Talvez a gente possa ler um pouco aquilo que está no mundo e ao mesmo tempo o julgamento que nós podemos fazer dos outros, quando na verdade às vezes o problema está em nós. E a história nos diz o seguinte: em um dia de domingo, por volta de 2 da tarde, um padre estava arrumando a igreja sozinho, arrumando o altar para a missa que haveria de ser celebrada às 18 horas. Quando ele estava ali arrumando, entrou um jovem pelo centro da igreja e, subindo os degraus, se dirigiu ao local onde o padre estava. E o jovem foi acolhido pelo padre, que o conhecia de um grupo de jovens ali da paróquia. O rapaz, olhando para o padre, disse: padre, eu vim aqui para me despedir do Senhor. E o padre disse: veio se despedir? Você e sua família, vocês vão se mudar para um outro lugar, outra cidade? Ele disse: não, eu vim me despedir porque eu estou saindo da igreja. O padre levou um susto e perguntou ao rapaz: mas por que é que você está saindo da igreja? E ele disse: eu estou saindo da igreja por 3 motivos. Em primeiro lugar, porque as pessoas aqui são muito fofoqueiras. Em segundo lugar, porque eu confesso ao Senhor que o Senhor fala muito, mas isso não preenche o meu coração. E em terceiro lugar, eu estou saindo porque não aguento esses horários de missa aqui, e o calor é tão grande que eu realmente não consigo me concentrar, e por isso eu vou embora. O padre, vendo o depoimento daquele rapaz, disse: tá certo, mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um desafio a você, e se você passar por esse desafio, você pode ir embora, tá certo? E o rapaz, jovem, e jovem gosta de desafio, disse: tá certo, eu topo. E o padre falou: eu vou na sacristia, vou encher um copo de água, vou trazer para você. Você vai sair daqui e vai rodear a igreja. Se você me trouxer o copo cheio, sem derramar uma gota, você pode ir embora com tranquilidade. E o rapaz aceitou o desafio. E o padre foi até a sacristia e trouxe um copo que não estava lá tão cheio, quase perto da borda, mas que dava para o rapaz levar com tranquilidade. Entregou o copo ao rapaz com água e disse: você pode agora começar o seu desafio. E o rapaz começou a percorrer a igreja. Saiu pelo lado, mas sempre concentrado no copo, porque ele dizia: se eu me desconcentrar, a água pode cair, e o padre pode ter preparado uma armadilha para mim. Venceu o lado direito da igreja,
Depois começou a ir pelos fundos, olhando para o caminho, mas sempre de olho atento ao copo. Conseguiu virar, e assim ele disse: enquanto eu estou aqui fora, pode ser que o padre tenha arrumado uma armadilha para mim dentro da igreja. Conseguiu chegar finalmente à porta da igreja, e assim ele viu o padre que estava ali perto do altar, e ele entrou com todo o cuidado, pensando numa armadilha, ou então algo que o dispersasse da sua concentração, porque ele só olhava para o copo. Subiu os degraus e com muita alegria colocou o copo sobre o altar, sem ter derramado uma única gota. Ora, o rapaz disse: padre, eu não derramei uma gota sequer, eu agora posso ir embora? Então o padre disse: já, deixa eu lhe fazer algumas perguntas. Quando você saiu daqui da igreja olhando para o copo, você pensou nos fofoqueiros e fofoqueiras da paróquia? Ele disse: não, padre, porque eu estava olhando para o copo. E ele disse: quando você começou a fazer as curvas ao redor da igreja, você ficou pensando na minha homilia, que você disse que não é tão boa assim? Ele disse: não, padre, não estava pensando nisso, porque eu estava concentrado no copo. E o padre finalmente perguntou: e quando você entrou nesta igreja outra vez com o copo, na alegria de me entregar, você ficou pensando no calor ou algo parecido com isso? E ele disse: não, padre, porque eu estava olhando para o copo. Então o padre falou: pois é, meu filho, se você o tempo todo estiver olhando para o Cristo e não para as pessoas, você encontrará milhões de motivos para permanecer nessa igreja que foi fundada pelo próprio Senhor. E o padre concluiu com uma frase que eu digo para vocês que hoje estão recebendo o sacramento da crisma. Olhando para o rapaz com muita sinceridade, com muito amor, o padre disse: meu filho, quem sai da igreja por causa das pessoas é porque não está nela por causa de Jesus Cristo. Assim, perseverem. A graça vem do Senhor, e que vocês possam ser muito felizes, porque vocês fizeram a escolha correta: Jesus Cristo e o seu Evangelho. Que assim seja. Queridos crismandos, nós iniciaremos agora a renovação das promessas batismais. Vocês vão acender suas velinhas no círio pascal, em sinal do desejo de que a luz do Senhor ilumine totalmente a vida e a alma de vocês. Assim, imediatamente após esse momento, nós os interrogaremos para que vocês possam proclamar diante de todos a fé que trazem no coração.
cristãos em meu nome falaram, hoje os votos eu vim confirmar. Fiel, sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor, a Jesus prometer meu amor. Fiel, sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor, a Jesus prometer meu amor. Queridos crismandos, para viver na liberdade de filhos de Deus, renunciais ao pecado. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje, pelo sacramento da confirmação, vos é dado de modo especial, como aos apóstolos no dia de Pentecostes. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Esta é a nossa fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nesse momento, eu e Padre Adenilson imporemos nossas mãos sacerdotais sobre vocês. Peço que coloquem uma das mãos sobre o peito, fechem os olhos e pensem em cada palavra que agora nós iremos, pedindo que venha o céu sobre vocês, nesse momento solene, nesse momento de tão grande graça. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes vosso Espírito Santo Paráclito. Dá-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. O Espírito Santo, dom de Deus, a paz esteja contigo. Acende neles o fogo do vosso amor. Jéssica, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus, a paz esteja contigo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vitória, recebe por esse sinal o Espírito Acende Santo, neles o fogo do vosso amor. Lucas, recebe por esse sinal o Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. O Espírito Santo, dom de Deus, a paz Doce, doce Espírito Santo, dom de Deus, a paz esteja. exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Renata, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus, a paz esteja contigo. Débora, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus, a paz esteja contigo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. A paz esteja contigo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis.
Irmãos e irmãs, elevemos a Deus, nosso Pai, as nossas súplicas. Os nossos irmãos crismados podem apagar as velas. Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Pastor, fazei que a vossa Igreja seja, nesse mundo, sinal e antecipação do vosso reino. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Príncipe da paz, fazei desaparecer do mundo a guerra e a violência, e concedei a paz a todas as nações. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador da humanidade, conservai os fortes, procurai os perdidos e curai os enfermos. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Juiz eterno, concedei que sempre levemos uma vida santa, pura e irrepreensível aos vossos olhos. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus, nosso Rei e doador do Espírito Santo, concedei a nós que recebemos o sacramento da confirmação, sermos vossas verdadeiras testemunhas. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Ó Deus, que destes o Espírito Santo a vossos apóstolos e quisestes que eles e seus sucessores o transmitissem aos outros fiéis, ouvi com bondade a nossa oração e derramai nos corações de vossos filhos e filhas os dons que distribuístes outrora no início da pregação apostólica, por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma noite de fadiga, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançarás. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor, que a semente que tu lançavas no bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol, no celeiro pode entrar. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Numa noite de fadiga, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear,
a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançarás. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos esses dons que nos reconciliam convosco, nós os pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo o lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com óleo de exultação consagraste sacerdote eterno, o Rei do Universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará a vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e aos serafins, e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana
misericórdia, quem soube nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas desta paróquia de São Pedro de Alcântara e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Para a Sagrada Comunhão, vamos seguir as seguintes orientações. Os neocrismados vão receber a Sagrada Comunhão aqui junto do altar. Os demais fiéis permaneçam nos lugares e os ministros vão até vocês para ministrarem a Sagrada Comunhão. Lembramos de remover a máscara para não manuseá-la com a hóstia consagrada nas mãos. Celeiros bem mais e sorrir. Insensato que vale tais bens, se hoje mesmo
tu terás o teu fim. Que tesouros tu tens para levar além. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. O meu reino se faz bem assim, se uma ceia quiseres propor, não convide amigos, irmãos e outros mais. Sai à rua à procura de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será por Deus. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. O meu reino quem vai compreender, não se perde na pressa que tem, sacerdote e levita que vão se cuidar, mas se mostra em quem não se contém, se aproxima e procura o melhor para o irmão agredido que viu no chão. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. O meu reino não pode aceitar quem se julga maior que os demais, por cumprir os preceitos da lei, um a um. A humildade de quem vai além e se empenha e procura o perdão, é o terreno onde pode brotar a paz. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar
sensato que vale tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim, que tesouros tu tens pra levar além. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós os pedimos, ó Deus, que gloriando-nos e obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em primeiro lugar, gostaria de fazer alguns comunicados e convites. Nós, a partir de quarta-feira, na comunidade de Nossa Senhora das Graças, no Quarteirão Brasileiro, teremos o tríduo preparatório para a festa da padroeira. Então, nos dias 24, 25 e 26, na igreja de Nossa Senhora das Graças, no Quarteirão Brasileiro, o tríduo preparatório, Santa Missa, às 19 horas. No dia 27, sábado, teremos a Santa Missa naquela igreja em 2 horários, às 8 da manhã e depois às 19 horas. Agradeço de coração às nossas catequistas que, neste tempo de preparação, ofereceram agora aos neocrismados não só um conteúdo, mas ofereceram o seu testemunho. A fé é comunicada por testemunho. E hoje, vocês neocrismados, que receberam esta marca, né, o bispo ungiu a cada um com o santo crisma, mas pela mão de Dom Gregório, o Pai ungiu vocês com o Espírito de Cristo, para que vocês possam viver a sua pertença a Ele e também à Igreja no meio do mundo. Vocês têm uma missão na Igreja, nesta paróquia, que estará sempre de portas abertas para vocês, para que vivam o seu apostolado, para que possam comunicar a beleza do encontro com Cristo que fizeram. E, lembrando, vocês têm uma missão especial no mundo. Assim, crismados, confirmados, cheios do Espírito, ungidos, vocês têm essa missão, esse compromisso. Então, peço a Nossa Senhora que sempre os acompanhe com seu amor. Ela estava presente no dia de Pentecostes, que ela esteja
presente sempre. Ela está presente aqui agora, mas peço que ela esteja presente na vida de todos ao longo de cada instante. Para quê? Para que sempre se possa viver isso que falamos, né? A sua pertença a Deus e à igreja. E eu quero convidar cada crismando para que se dirija aqui, aliás, cada crismado, né, com seu padrinho ou madrinha, um a um, e nós vamos entregar os certificados. Permaneçam nos seus lugares, nós vamos chamá-los por nome. Dom Gregório estará aqui à frente. Beatriz Cardoso Francisco, com seu padrinho ou madrinha. Isto. Isto. A madrinha vai voltar para o lugar e a Beatriz vai ficar ali. Renata de Oliveira Rocha e sua madrinha. Renata. Lamis Canedo Nunes e sua madrinha. Daniel Gonçalves e sua madrinha. Douglas Gonçalves e seu padrinho. Pablo Roberto e seu padrinho. Diego Gonçalves e sua madrinha. Maíra e sua madrinha. Lucas e sua madrinha.
Franciane e sua madrinha. Linda. Pode ficar aqui. Maria Eduarda e sua madrinha. Giancarlo e seu padrinho. Débora e sua madrinha. Evelyn e sua madrinha. Rian e sua madrinha. Guilherme e seu padrinho. Marlon e seu padrinho. Gabriele e sua madrinha. Gisele e seu padrinho. Plínio. Vitória e sua madrinha. Júlia Paulino e sua madrinha. Jéssica Emílio e sua madrinha.
Guilherme Dutra e sua madrinha. Ana Luísa e seu padrinho. Eu convido as catequistas que se dirijam aqui para fazermos uma foto com toda a turma. Peço aos neocrismados, novos soldados de Cristo, que nos arrumemos. Isto. Mais uma vez, nossa gratidão aos catequistas, e para eles eu peço uma grande salva de palmas. Também o nosso carinho aos novos crismados, uma grande salva de palmas. Agora peço aos crismados, que se voltem para a frente, para o altar, para o senhor bispo, que vai nos dar a sua bênção de pai e de pastor. Após a bênção final, creio que desejem tirar ainda mais algumas fotos, fiquem à vontade, mas só lembro a todos que a Santa Missa será celebrada novamente às 11h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O Senhor é Rei. O Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é Rei. O Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu. O Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no